Quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Vamos terminar no horário, fique em paz. Eu quero falar sobre o Deus que honra aqueles que o servem. Você tem servido a Deus nesses dias? Você serve ao Senhor? É uma palavra para você que é servo, para você que serve a Deus da sua maneira. Mas antes, curva a sua cabeça, feche seus olhos, peça para Deus falar contigo nessa palavra, para abrir os seus olhos espirituais, para você ter revelação, que seu coração se aqueça nessa noite. Pai, nós oramos, ó Deus, fala conosco, ministra em nossos corações, que tua palavra venha ser viva e eficaz. Sua palavra separe aquilo que é da carne, aquilo que é do Espírito. Nos leva, Senhor, a entender, a compreender, mas que o nosso coração venha queimar por essa mensagem em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu quero receber a tua palavra, que é viva e eficaz na minha vida. Amém? Você trouxe Bíblia hoje? Cadê a sua Bíblia aí? Aleluia, aleluia. Não esqueça de trazer sua Bíblia para o culto, porque ela é tudo, ela é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz, lá em Zacarias, capítulo 8, verso 13, tem um texto interessante que diz que Deus nos salvou e nós seríamos bênção. Então, quando fala lá em Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é o que? Dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas no verso, acho que 9 ou 10, diz que nós fomos chamados também para a feitura dele e para as obras que ele nos chamou para fazer. Então você não é salvo para ficar parado. Você é salvo com um propósito. Qual o propósito? Fazer a obra de Deus. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras, ela é o que, irmãos? Quem sabe? Ela é o que? Morta. Morta. Qual que é o problema? É que muitos querem trocar a ordem das coisas. Primeiro ele acha que tem que ter obras, para então depois ser aceito por Deus, para ser amado por Deus. Não, eu vou fazer aqui, eu vou servir no encontro, eu vou liderar uma célula, eu vou servir na mídia da igreja, eu vou dar o meu dízimo, aí eu vou ser aceito por Deus, aí eu vou ser justo por Deus. Irmãos, esse pensamento está correto ou está errado? Está errado, está errado, porque você não é aceito por Deus por aquilo que você faz. Você não é aceito, não é justo, qualificado pelas suas obras. Por quê? Porque primeiro você crê. Em João capítulo 6 diz, a obra de Deus é esta. 2 pontos. Qual que é a obra de Deus? Que creiais no Filho de Deus. Quantos que creem no Filho de Deus, em Jesus? Você crê? Então o fato de você crer, confessar o Senhor, isso te salva da ira de Deus, te salva do inferno, te salva, sabe, de toda uma vida contrária à palavra do Senhor. Mas, presta atenção, quando você é salvo para quê? Para as boas obras. Então não confunda, em nome de Jesus, você é salvo pela graça, mediante a fé, e a sua vida é pela graça, mediante a fé. Amém? Os servos me ajudem aí com os visitantes, tem lugares aqui, tem ali também, pode ficar em paz, você está em casa, no nosso meio. Olha para cá, irmãos. Então, presta atenção, a Bíblia diz que nós fomos salvos para as boas obras. Fala comigo, eu fui salvo para as boas obras. Fala comigo, eu fui salvo pela graça para as boas obras. Então, não é porque nós pregamos a graça que nós não fazemos obra. Olha, eu vou te falar, nós fazemos muito aqui nessa igreja. Às vezes eu fico até meio acanhado, porque eu cobro muito dos irmãos, a liderança principalmente. Estamos em campanha de jejum, faz vigília de madrugada. Acabamos de vir de um encontro poderoso, fazer outro encontro, sempre fazendo algo. Por quê? Porque quem é salvo, ele quer fazer algo para o Senhor. Ele sempre quer fazer algo para o Senhor. Às vezes,
Você não vai liderar uma célula, não vai discipular pessoas, mas às vezes a maneira de você servir a Deus é com seus talentos, é com seu dízimo, com seu dinheiro. Deus vai enriquecer muitos aqui para sustentar essa obra. Quando vocês recebem isso? Então, Deus vai usar você no talento que você tem. Esse talento você gosta de essa parte tecnológica. A igreja precisa. Instagram, né? Os mais jovens que estão atenados. Mas eu vou te falar, às vezes você pode falar, pastor, mas não é bobeira esse negócio de rede social? Olha, irmãos, muitos têm nos visitado por causa das mídias sociais. Os irmãos da mídia têm feito um bom trabalho. Então, veio na vigília uma menina e ela falou, eu vim por causa do Instagram. Passou até 5 horas da manhã aqui com a gente por causa do Instagram. Então, qual que é o talento que você tem? Todos nós temos alguma área que podemos servir a Deus. Todos nós temos alguma qualidade que Deus colocou em você para servir ao Senhor. Você gosta de dar aula, você gosta de ensinar criança, você gosta de liderar, você gosta de ofertar, você gosta de... Eu não sei qual que é, mas todos nós fomos chamados para servir a Deus. E você pode pensar, pastor, mas eu acabei de chegar na igreja. Meu querido, se você nasceu de novo, você já está apto para servir ao Senhor, para servir a Deus. Amém, irmãos? Quantos aqui querem servir ao Senhor? Mas não se engane. O fato de ter algum título na igreja não quer dizer que você está servindo ao Senhor. Como assim, pastor? Então, muitos acham que os pastores, a liderança, são os que servem ao Senhor. Eu sou membro, eu não estou aqui para servir ao Senhor, não. Cada crente é um ministro, um sacerdote. Mas presta atenção, só o fato de ter título não quer dizer que você está servindo a Deus. Fazer coisas para Deus, mas com o interesse errado, não é servir a Deus. Tem muitos pastores, eu falo isso com muito temor no meu coração, que servem os seus próprios interesses pessoais. Tem líderes que estão liderando, mas não servem a Deus, servem o seu próprio interesse pessoal. E muitas lideranças evangélicas, católicas, que servem os seus interesses financeiros, interesses pessoais, o seu pensamento, entende? Mas então, como é que eu vou saber? Não tem como saber, é algo pessoal, é você e Deus, é você e o Senhor. Então, o fato de ter algum título não quer dizer muita coisa. Então, você como membro da nossa igreja, você pode servir a Deus? Claro que pode, claro que pode. Às vezes, chega domingo, e você não tem vontade de vir para o culto. Chega lá 4, 5 horas da tarde, você tirou uma boa soneca hoje, né? Nesse calorzão, mas você ligou o ar-condicionado, que você é próspero, aleluia. E aí, você dormiu, aí você acordou e falou, rapaz, mas que preguiça de ir naquele culto hoje. Mas você fala, Senhor, mas eu te amo, eu vou mesmo sem vontade, eu vou porque eu sirvo ao Senhor. Aí você se levanta e vem. Você e Deus, você está servindo ao Senhor. Eu vou porque eu te amo. Eu não vou porque eu quero, eu estou sem vontade de ir, mas eu vou porque eu te amo. Eu vou te falar, Deus vai te honrar, porque você está servindo ao Senhor. Não é a homens, não é a igreja, não é a sua liderança. Você está servindo a Deus. Quantos podem falar amém por isso? Então, agora que você é salvo, você vai ser bênção na vida de outras pessoas. Na vida de outras pessoas. Então, tem um texto que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que é o texto que eu quero ler com vocês hoje. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Você só trouxe Bíblia para o culto do meio de semana, né? Amanhã traga a sua Bíblia. Pode projetar, já projetou. A Bíblia diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Em quê? Na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Fala comigo, meu trabalho não é em vão. Sabe, Deus vai te honrar.
Deus tem honrado muitas pessoas aqui. Mas você não é honrado porque você quer fazer uma barganha com Deus. Você serve por amor. Eu já fui aceito, eu já fui amado. Você percebe que antes dele falar a respeito da obra, do trabalho, ele começa falando o quê? Amados irmãos. Porque antes de você fazer algo para Deus, você tem que ter revelação de que você é amado por Deus. Alguém que tem esse entendimento que você é amado pelo Senhor? Você não é pouco amado, você é muito amado por Deus. Deus olha para você como a menina dos olhos de Deus, como alguém que o diabo não pode tocar, o mal não pode tocar em você, porque você é muito amado do Senhor. Deus, ele olha para você como aquele pai que fica olhando para o seu filhinho dormindo, como um anjinho. Você fica acariciando o seu filho, apenas admirando ele. Ou sou eu que fazia isso com os meus filhos? Ficava lá, meu Deus, que menino bonito, porque quando está acordado, né, fica tocando terror. Mas quando está dormindo, parece um anjinho. Fala, meu Deus, que menino lindo, que menina linda. Admirando. Eu vou te falar, Deus, ele te ama tanto, que ele entregou o seu único filho, por amor a você. Ah, pastor, qual que é a prova que Deus me ama? Eu estou vendo irmãos, 3 irmãos testemunhando, já que compraram carro nesse jejum. Eu estou aqui, andando no sol quente. Como é que eu sei que Deus me ama? Então, não é carro que determina se Deus te ama. Não é uma casa própria que determina se Deus te ama ou não. Deus já provou o amor dele por você. Quando? 2000 anos atrás, quando ele entregou o seu filho lá na cruz. Você quer saber se você é amado? É só você lembrar, é só você ir na palavra de Deus, é só você ler os evangelhos. Ele se entregou na cruz por você, ele morreu e pagou o preço por você. Por isso você é amado. Por isso você pode estar firme, inabalável, porque você é amado. Então, irmãos, eu vou repetir para que você entenda de uma vez por todas. Não é o fazer que vai te qualificar para Deus. Tem muita gente fazendo coisas para o Senhor, mas o seu coração está longe. Jesus falou para os fariseus: olha, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está distante, está longe. Então que nós sejamos uma igreja que não apenas faz coisas, faz evento, faz jejum, faz em retiro, faz encontro, faz os cursos, e ora, e reúne, e não, que nós possamos fazer isso, mas com o coração correto, não para falar, nossa, se eu fizer, eu vou ser justo diante de Deus. Não, você já é justo, porque você creu, porque Cristo morreu na cruz por você. Agora você recebe isso, e automaticamente, você vai querer fazer algo para o Senhor. É natural, se você é filho de Deus, como batismo, você nasceu de novo, você quer se batizar. Você nasceu de novo, se batizou, você vai querer fazer algo para Deus. Vai falar, pastor, o que eu posso fazer para servir a Deus? Eu quero ajudar em alguma coisa, eu quero servir na obra do Senhor. Por quê? Porque é no lugar que Cristo morreu, ele morreu pela igreja. Então, é no lugar da noiva, da igreja, que você vai servir o amado. Você vai servir o amado, servindo a igreja do Senhor. Amém? Mas diz que nós devemos ser o quê? Firmes. Amados, em primeiro lugar, e depois diz para nós sermos firmes. Mas antes de falar desse versículo, tem um texto que eu quero ler com vocês, está lá em João capítulo 12, verso 26. João 12, verso 26. João 12, 26 diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também está o meu servo. Não feche sua Bíblia, deixa aberto aí. Deixa eu fazer um comentário. Nós estudamos aqui, essa semana, o livro de Cantares. 3 palavras sobre o livro de Cantares, sobre o noivo e a noiva. E uma das perguntas para o noivo da Sulamita era: onde está o meu amado? O que ele respondeu? Eu estou na pisada das ovelhas, eu estou no rebanho. Onde o rebanho de Deus fica? É na igreja, é na obra do Senhor. Quando eu falo igreja, não me refiro ao prédio da igreja, porque a igreja não é o prédio. Amém, irmãos?
esse lugar não é sagrado, não. Deixa eu tirar algo da sua cabeça. Esse lugar não é sagrado. Hoje ele é sagrado porque você está aqui. Mas na hora de você sair, é um prédio, 4 paredes. Esse púlpito não é altar. Fala comigo, esse púlpito não é altar. É um palco. Por que eu estou falando isso? Uma irmã zangada comigo essa semana. Não sei se ela está aqui hoje não, mas tem que falar do mesmo jeito. Zangada porque eu orei por políticos aqui em cima do altar sagrado. Eu falei, irmã, mas tanta gente sobe aqui no palco, você acha que o povo lá é tudo santo, perfeito, que nunca fez nada de errado? Você acha que o fulano, falei para ela que era um amigo próximo dela, ele é melhor que aquele político? E outra, eles não fizeram propaganda aqui, eles não pegaram o microfone, porque o microfone é para pregar a palavra de Deus. Eu dei algum microfone para os políticos fazerem as suas propagandas eleitorais? Não, nós oramos. Por quê? Porque uma igreja ora. Eu oraria até por... Vou falar não, porque tem irmãos que são do outro lado, né? Mas fique em paz, aqui é o seu lugar também. Eu oro por qualquer um. Se pedir oração, nós vamos orar sim, porque o papel da igreja é orar, é abençoar. E a Bíblia diz, se nós queremos ter paz, ore pelas autoridades governamentais da sua cidade. Quem quer ter paz em Araguaína? Eu quero ter paz, meu amigo. Se alguém me pede oração, eu vou orar. E vou orar na próxima campanha. E vou orar em outras campanhas. Nós não fazemos propaganda. Pega aqui, vai falar. Não. Mas qual que era a indignação? Porque na cabeça dela, aqui era um lugar sagrado. Eu vou te falar, é sagrado quando nós estamos juntos. Porque a igreja está reunida. Mas eu vou te falar, se tirar as cadeiras tudinho aqui, eu posso jogar bola. Nem fizemos com degraus para não ter problema. Fazemos jantares com os casais, com a igreja, entende? Fizemos uma festa com os jovens aqui. Tira isso da cabeça. O que é a igreja? É você. Você reunido com seu irmão. Quando você está em célula, na casa dos irmãos, aquilo é igreja também. Quando você sai em comunhão para comer um sanduíche, está falando de Jesus, e está vivendo a vida da igreja, aquilo também é igreja. Então vive em comunhão com a igreja. Aí a Bíblia diz, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também está o meu servo. Aonde que Jesus está? Na pisada das ovelhas. O que é isso? É a igreja. Não queira servir a Deus em outro lugar, meu querido. Você vai servir ao Senhor na vida da igreja. Você pode falar amém por isso? E quanto mais você se envolve, mais perto você está do seu Senhor. E aqueles que servem, no final do versículo diz, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Irmãos, receber honra é muito bom, mas receber honra de Deus, não tem nada mais poderoso que isso. Honrar é superestimar, é colocar em estima, é valorizar, é qualificar. Você que é empresário, honra os melhores funcionários. É ou não é verdade? Você não quer perder, você paga melhor, você coloca ele num cargo mais importante, você coloca mais me fugiu a palavra agora, mais cargos, mais responsabilidades na mão daquela pessoa. Você está honrando ela, né? Você tem vários carros na garagem, aleluia. Qual é o carro que você mais cuida? É aquele carro que te serve melhor, que você mais anda, que você mais, né, tem um cuidado. Eu vou te falar, Deus ama todos igualmente. Amém, irmãos? Mas Deus honra aqueles que o servem. Isso é algo natural de um pai. Imagine que eu tenho, na verdade, né? O Pedro e a Clarice, são meus filhos. Mas imagine que eu seja um empresário muito bem sucedido, tenho uma grande empresa e muitos funcionários. Mas meu alvo, como todo bom pai, é deixar a empresa para os filhos cuidarem. E aí, o Pedro chega ali na adolescência, ele começa a ir comigo para a empresa, com seus 15 anos, e aí com 18 ele já começa, papai, eu quero trabalhar com o senhor, eu quero começar tal, e começa na empresa, e começa lá no estoque, e vai crescendo, e vira um gerente, daqui a pouco está cuidando dos funcionários, está me ajudando. A Clarice,
Ela fala, papai, eu vou ficar em casa hoje. Está 18, 20 anos. Não quero trabalhar não, eu sou herdeira. O senhor é muito rico. Vou trabalhar para quê? Sou herdeira. Dá minha mensalidade aí, minha mesada, e eu não trabalho. Quando eu for aposentar, para quem eu vou dar a empresa? Para quem eu vou colocar sob a responsabilidade da empresa? Para o Pedro ou para a Clarice? Para o Pedro. É óbvio, por quê? Porque quem está me servindo mais? O Pedro. Então, assim também é com o Senhor. Deus ama, mas eu amo mais o Pedro e a Clarice? Não, eu amo os dois iguais. Mas um recebe mais recompensa que o outro, por causa da sua servidão. Quando você serve ao Senhor, Ele te honra, meu querido. Deus, Ele não deixa ninguém esperando algo, quando você serve ao Senhor com seu coração. Se alguém me servir, o que vai acontecer? Diz o Senhor, o Pai o honrará. Ele vai honrar aqueles que servem a Jesus, aqueles que servem a obra do Senhor. Deus serve a quem serve a Cristo. Então, meu querido, comece a partir de hoje a orar ao Senhor. Senhor, eu quero servir ao Senhor. Eu não quero simplesmente vir nos cultos domingo, e na célula na quarta-feira, ou no dia que for a sua célula. Tudo bem, eu quero fazer algo para o Senhor. É porque você acha que para servir a Deus, você tem que estar numa qualificação. Tem que ter o cursão, o CTL, o seminário. Eu tenho que saber teologia, hermenêutica, hebraico, grego. Não. Um quebra-gelo que você leva na célula, se você faz para Cristo, está servindo ao Senhor. Um lanche que você prepara para os irmãos. Um pão de queijo que você faz e chama um pastor para comer na sua casa, aleluia. Um cafezinho amargo. Entende? Essas coisas que você, não para homens, mas para Cristo, você está servindo a Deus. Tem irmãos que servem a Deus com a sua alegria. Onde ele chega, ele muda o ambiente. Você conhece alguém assim? É alegre, é espontâneo. Ele chega nos lugares de maneira espontânea. Se ele faz tudo para a glória de Deus, meu querido, eu vou te falar, a alegria dele é motivo de servir a Deus. Porque ele chega no lugar que está um velório, ele coloca o povo para cima. Ele abençoa com a sua alegria. Tem irmãos que servem a Deus com a sua liderança. Ele é líder, ele toma frente. E às vezes nem tem o título de líder. Tem irmãos assim no nosso meio, ele não é líder de célula, mas ele está à frente de muita coisa na igreja, fazendo coisa, pedindo para fazer, e se não der, fica chateado. Eu vou te falar, irmãos assim serão honrados por Deus. Amém, irmãos? Pastor, eu não tenho talento nenhum. Tem, no mínimo, um talento. Tem irmãos que têm 5, outros têm 2, mas tem um. Alguns que têm 1. Qual que é o problema dos que têm um talento? A maioria enterra o talento. Está lá em Mateus 25. Mateus 25 conta a parábola dos talentos. O que fala lá? Que um recebeu 5, outro 2, outro 1. O que tinha 5 multiplicou, Deus abençoou. O que tinha 2 também multiplicou. Mas o que tinha 1 talento? O que tinha 1 talento enterrou. E é isso que muitos têm feito no nosso meio. Eu não sirvo para nada. Eu não tenho nada para fazer. Aí o que você faz? Enterra o talento. Aí Jesus chega e fala o que para ele? Meu querido, você tinha uma visão errada de mim, achando que eu ia cobrar algo que eu não coloquei em você. Depois você pode ler, não vou ler agora por causa do nosso tempo. Mas aí ele exorta aquele servo e fala, se você tivesse pelo menos um pouco de pensamento, você faria o mínimo, que era colocar o seu talento aos banqueiros, porque talento naquela época era dinheiro, era ouro, medida de ouro. Colocasse no banco, só para render o dinheiro. Você sabe, tem gente que até hoje não gosta de banco, né? Vou falar da minha sogra, eu gosto de falar da minha sogra, eu estava aqui agorinha. Ela tem medo de banco, acho que ela é da época do Collor. Quem que é da época do Collor, que roubou o dia da poupança do povo? Aí ela não coloca. Aí teve um tempo que ela colocava na sacola o dinheiro e saía escondendo o dinheiro. Aí na minha casa um dia eu estava limpando, minha esposa limpando lá a casa, ela tirou assim um
um monte de dinheiro, era 5.000 reais. Falei, uai, o que está acontecendo aqui? Está aparecendo dinheiro aqui em casa. Aí ela ligou para a mãe dela, era da mãe dela, com medo. Esse dinheiro não está rendendo na poupança, não está rendendo em lugar nenhum. Aí o Senhor vai lá e exorta e fala, olha, o mínimo era colocar para render. Está na palavra de Deus isso. O que isso quer dizer? Que pelo menos o mínimo você deveria fazer. O que é o mínimo de um crente, irmãos? Vir ao culto é o mínimo? É o mínimo. Tem irmãos que falta culto por qualquer motivo. Posso te exortar com amor e carinho? Amém? Para de faltar culto. Nós temos quantos cultos na semana? 1. É muito. Tem igreja, tem culto terça, quarta, quinta, sexta, sábado, culto das senhoras, culto dos jovens, culto do descarrego, culto de tudo. Nós temos 1 e você se dá o luxo de faltar. Para com isso. Fala para o irmão, está do seu lado, não falta mais o culto, irmão. O que é mais o mínimo? Olha, aleluia. Está aproveitando para acusar, né? Não falta mais o culto. Nós não somos uma igreja que acusa, amém? E na célula também é o mínimo, sabe por quê? Porque é na célula que você é acompanhado. Não dá para eu acompanhar toda a igreja. Eu até tento, mas não consigo. Então é importante que você esteja num ambiente, uma família que vai te ajudar, que vai te abençoar, que vai saber as suas necessidades, que vai orar por você. Se envolva numa célula. Ser dizimista. Não, pastor, aí não é o mínimo não, tem que ser muito crente para isso. Não, meu querido. Você que nasceu de novo sabe da importância disso. Quando você é dizimista, você está falando para Deus que não é o dinheiro que manda em você, e uma parte do seu salário é para o Senhor, sim. Isso é o mínimo. Mas também uma coisa, que é o mínimo de todo crente, é que todo crente deveria pregar o Evangelho. Deveria falar de Jesus para alguém. Por isso eu quero desafiar, no próximo domingo, convide alguém para vir. Pastor, eu não sei pregar o Evangelho. Então convida. Convidar você sabe. Eu sei que você sabe. Vamos ali comigo. Aonde? Vamos ali comigo na igreja. Deus vai abençoar você. Só isso. Qual a dificuldade de chamar alguém para vir para a igreja? Chama para vir no culto. Ou prepara um churrasco para ele na sua casa. Te dando dicas valiosas. Eu faço isso, eu quero levantar um líder de célula. Amém, Ezequias? Chamei o Ezequias lá em casa, fiz um estrogonofe de carne para ele. Ele comeu, encheu a barriga, ficou feliz. Aí eu falei, eu tenho um desafio para você. Você não pode falar não para quem te prepara um jantar como esse. Se ele der uma célula. Ele liderou, está liderando até hoje. Então, faz um jantar para o seu amigo. E quando ele estiver com a barriga cheia, chama ele para vir no encontro, para você ver. Para ir na célula. Ou faz um churrasco, chama a célula todinha para ir lá na sua casa. Ele vai se sentir muito amado, meu querido. Então, o mínimo que nós devemos fazer ao Senhor é chamar uma pessoa para a igreja. É ganhar uma vida para Jesus. Você não tem que saber, sabe, teologia para isso não. Basta você falar, olha, eu era alguém assim, assim e assado, e o Senhor me mudou. O Senhor fez uma obra na minha vida. Olha como era meu casamento, agora eu sou um marido abençoado. Só o fato de você testemunhar a sua vida, isso faz de você alguém completamente apto para pregar o Evangelho para alguém. Amém? Então ele diz, volta lá para Coríntios capítulo 15, verso 58. Ele diz, amados irmãos, sede firmes. Para você fazer a obra do Senhor, tem que ser firme. O que é ser firme? A palavra no original, no grego aqui, a palavra firme, a raiz dela é estar firme em pé, que é assentar. Assentar. E faz sentido para nós no português, porque quando você assenta um tijolo, você está fazendo o que com ele? Deixando ele firme, não é verdade? Você está colocando ele num lugar firme, assentando um tijolo. Então a palavra firme aqui, ela tem uma conotação no original de estar assentado. E sentar na Bíblia é uma posição de
descansa. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, como que você pode fazer a obra de Deus? Como que você pode fazer a obra do Senhor? Descansado, seu coração em paz, firme em quê? Na promessa de Jesus, está consumado, não é mais na minha força, não é mais no meu poder, não é mais na minha habilidade, não é mais no que eu posso fazer, é tudo pela graça de Deus. Ele fez a obra, está consumado. Ter essa percepção te qualifica para fazer a obra de Deus, mas fazer a obra de Deus não te qualifica para ficar firme, para ficar descansado. Então, antes de fazer a obra, antes de servir a Deus, compreenda que você está numa posição firme no Senhor. Eu estou descansado, eu estou com o coração tranquilo. Amém, irmãos? É muito bom você liderar uma célula em paz. Líderes que lideram sem paz, agoniados, estressados, nós não aceitamos aqui, porque eu não quero colocar um fato sobre você, eu não quero entregar algo para que você fique com medo. Não, tem que estar com o coração descansado no Senhor. A vida cristã começa com o sentar. Sentar é estar estabelecido, firme, fique assentado, fique relaxado na obra que Cristo já fez. Você acha que eu sou um pastor estressado? Sou não. Né? Tem muita gente, muito pastor, que ele é agoniado. Você vai falar com ele, e aí como é que está, irmão? Na luta, na prova. Você passou, não é fácil não, deserto. Glória a Deus, eu entendo que tem momentos difíceis. Aí na outra semana, e aí como é que está? Melhorou? Passou pelo deserto? Que passou, minha vida é um deserto. Estou na labuta, mas Deus vai me honrar. Eu fico até acusado, porque eu não estou nesse deserto todo não. Estou muito feliz com vocês aqui. Amém? Porque a obra é para ser feita no descanso. No descanso. Depois ele diz, sede firmes e inabaláveis. Ser inabalável é alguém que não pode ser movido. Então, essa posição de estar firme, assentado, ninguém pode te mover, ninguém tira você da posição que você está. Qual que é a sua posição, igreja? Você é filho amado de Deus, você é justo. Ah, pastor, mas se eu pecar, eu vou ser tirado da posição. Não, não vai não. Você acha que o pecado é mais forte que o sangue de Jesus? É não. O sangue te cobriu, o sangue foi derramado sobre você. O pecado não pode tirar a sua posição. O pecado é ruim? É claro que é. O pecado tem consequências? Tem. Mas o pecado não tira você da posição de filho. Você continua sendo um filho. É um filho que tem que ajustar algumas coisas? É claro. Tem filho que tem que ser disciplinado, tem que limpar, tem que lavar, mas continua sendo filho. Quantos são filhos de Deus aqui? Então, você é inabalável. Inabalável. Você não pode ser movido dessa posição. Por isso é tão importante nós estarmos firmes no Senhor. Inabalável. O diabo, ele vai querer te abalar. O que é abalar? É te mover do lugar. Como que o diabo vai querer te abalar? É trazer uma circunstância ruim na sua vida. Eu sempre digo no jejum, falei essa semana, que o alvo do diabo, com as tempestades da vida, é abalar você, espiritualmente e emocionalmente. Para você se desestabilizar, ficar preocupado, ansioso. Então o diabo, ele lança uma crise financeira, uma doença, uma crise conjugal, uma crise familiar, e aí você fica desestabilizado, abalável. Mas aqueles que têm revelação, entendimento, são inabaláveis. Pode vir qualquer circunstância ao meu derredor, eu continuo firme, inabalável, porque os meus pés estão firmados na rocha, estão firmados na pedra, que é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então não se deixe abalar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele levou na cruz todas as nossas maldições, intempéries, doenças, nossos pecados. A Bíblia diz que antes dele ir para a cruz, ele suou o quê? Gotas de sangue,
gotas de sangue. Sabe por quê? Porque o sangue misturado com o suor nos traz uma mensagem poderosa. Ele está te redimindo de todo o estresse da sua vida. E sabe que os maiores ataques cardíacos acontecem na segunda-feira? Isso é um estudo feito por cientistas. Segunda-feira é o dia que mais tem ataque cardíaco. Sabe por quê? Porque é um dia que o povo, sexta-feira, eles são mais alegres. Sextou. Não é assim que eles dizem? Eles trabalham para sextar. Mas segunda, tem que voltar para o trabalho. Aí é o estresse, é o patrão no pé, é aquela angústia, tem que acordar cedo, e aquele negócio todo. Mas eu vou te falar para você, meu querido, todo dia é um dia abençoado. É o dia que o Senhor fez. Você vai ser feliz segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo dia para você vai ser um dia abençoado, cheio de presença, porque Deus te livrou do estresse, da angústia. Para com essa vida angustiada, porque o Senhor te livrou, não é na sua força. Aonde que ele suou gotas de sangue? No jardim do Getsemane. Mas no outro jardim, o primeiro Adão, o jardim do Éden, quando ele peca, Deus fala para ele o quê? Agora, do teu suor, do suor do teu rosto, comerás o teu pão. Agora vai ter que estressar para ganhar o pão. Vai ter que trabalhar muito. E a Bíblia diz que o Senhor, no outro jardim, o segundo Adão, nos redime do suor do trabalho. Aí você fala, então pastor, não vou trabalhar mais. Não é isso não, querido. Você sabe que não é isso. Você vai trabalhar, mas vai trabalhar alegre. Você vai trabalhar, não vai trabalhar sem um suor do estresse. Você não vai viver como o mundo vive, atrás do dinheiro. Escravo do dinheiro, mata por causa de dinheiro, rouba o patrão por causa de dinheiro. Isso é o mundo, é o estresse, é o suor. Mas você foi redimido do suor amaldiçoado. Você agora tem sangue misturado no suor, ou seja, redenção para o seu trabalho. E você vai prosperar muito mais. Sabe, os clientes gostam de funcionários relaxados, que não é estressado, angustiado. Entende? Por isso, seja alguém sereno, descansado no seu coração. Ser inabalável também é ter palavras firmes no Senhor. É muito bom quando alguém é sólido em Deus. E tem uma palavra que se cumpre. Você não é movido por qualquer coisa. Se você falou sim, é sim. Se você falou não, é não. A Bíblia diz isso. Seja a tua palavra, sim, sim, não, não. O que passar disso é o que, irmãos? É do maligno. É do maligno. Eu tenho dificuldades, quem fala que vai fazer algo não faz. Não, vou fazer, conta comigo, eu vou estar lá. Nós vamos servir na porta da igreja, tem que chegar uma hora antes. Conta comigo, pastor. E não chega. Eu tenho dificuldade, mas é algo meu, pessoal. Não precisa ter dificuldade com isso. Mas seja a tua palavra sim, sim, não, não. Você falou para o seu patrão que vai fazer, faça, meu querido. Você falou para o seu amigo que não vai fazer, então não faça. Filho, isso tem que ser na sua casa. Não pode ser negociável. Falou sim para o filho, faça. Tem um salmo que diz, Salmo 15, verso 4, que aquele que jura, ele jura com dano próprio e não se retrata. Se você prometeu, nem que você tenha danos com a sua promessa, faça. Tem pais que prometem coisa para os filhos, mas surgiu uma outra coisa, aí ele fala, não meu filho, não vou poder mais não. Não meu querido, você prometeu, sua palavra é só uma. Você falou que vai na festinha lá da escola do seu filho, não interessa se surgiu uma coisa. Ah, meu patrão marcou um trem, então sofro dano, você prometeu. Meus filhos já entenderam isso lá em casa. E quando eles pedem algo, eu falo, não, beleza, papai, eu vou. Não, papai, promete. Promete. Não posso prometer, não, promete. Porque ele sabe, se eu prometer, eu não posso voltar atrás. Nem que eu sofra dano. Então você que é homem, principalmente, que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Para que a sua esposa tenha muita segurança em você. Se você falar algo, seja inabalável naquilo. Mas isso vale para tudo na sua vida. Se não consegue, não fala que vai fazer.
Porque isso é uma pessoa inabalável. E aí ele também diz, sempre abundante na obra do Senhor. O que significa ser sempre abundante? Abundante é uma palavra muito rica, que diz que é ir além dos limites. Aqui na videira a gente sempre fala que nós não queremos pessoas que não fazem o que a gente pede, mas também que não queremos que só fazem o que a gente pede. Por quê? Porque Deus quer que você vá além. A palavra encargo é ir além, além do que é pedido. Que nós sejamos uma igreja abundante na obra do Senhor. Não é uma questão de servir ao Senhor aos domingos, no culto. É de servir no dia a dia, pelo resto da vida. Você é firme, inabalável, amado e sempre, sempre abundantes na obra do Senhor. O seu trabalho no Senhor não é em vão. Deus vai honrar você, que tem servido ao Senhor. Não ache que você está gastando os seus dias aqui na igreja. Ah, eu estou indo demais para a igreja. Ah, eu estou em tudo na igreja, estou em célula, estou nos cursos, eu estou no encontro. Meu querido, você vai ser honrado. Vai ser honrado pelo Senhor. Nunca ache que é demais servir a Deus. Quanto mais você serve, mais o Pai o honrará. Agora, o que Ele está edificando? A igreja. Qual que é a obra de Jesus? A igreja. Mateus 16, 18. Eu edificarei a minha igreja. Então qual que é a obra de Jesus? A edificação da igreja. Como que você serve Jesus? Edificando a igreja também. Então, se você quer ser honrado pelo Pai, edifique a igreja do Senhor. Edifique a igreja juntamente com Jesus. Esse é o nosso trabalho junto com o Senhor. O trabalho principal nosso é a salvação das vidas. Por isso, semana que vem, eu convoco toda a igreja para chamar os seus amigos, para que eles tenham um encontro com Deus. Amém? Queria chamar a equipe de louvor aqui. Eu quero encerrar contando uma história para você. Eu quero falar sobre um servo que fracassou. Porque às vezes você está aqui me ouvindo, está pensando, ah, mas eu já tentei, pastor. Eu já vim de uma igreja que eu tentei, eu servia, eu cantava na igreja, eu tirava foto, eu liderava, eu era dizimista. Mas você sabe, eu me frustrei. E eu não acho que é para mim essa palavra. Não, irmão, essa palavra é para todos. Todos nós podemos servir ao Senhor. Todos nós podemos nos entregar ao Senhor. E não ache que essa mensagem é só para aqueles que estão envolvidos na obra de Deus. Hoje eu louvo ao Senhor porque nós temos muitos irmãos envolvidos na obra de Deus. Mas todos nós somos aptos a servir ao Senhor. A Bíblia diz lá em Atos sobre um jovem chamado João Marcos. Sabe, foi ele que escreveu o Evangelho de Marcos. Tinha dois nomes, João e Marcos. Um nome judaico e um nome romano. Colocou o Evangelho de Marcos. 4 evangelhos na Bíblia. Mateus e João eram discípulos de Jesus. Mas Lucas e Marcos não eram discípulos de Jesus, dos 12. E a Bíblia diz que João Marcos, ele escreveu o Evangelho de Marcos, que é o Evangelho que mostra Jesus como servo, o servo perfeito. Só que João Marcos, ele era um servo que fracassou. A Bíblia diz, lá em Atos, que ele estava servindo juntamente com Paulo e Barnabé e Silas. Só que ele fez alguma coisa lá esqueci o nome da cidade agora, Panfilha, que não agradou muito Paulo. Na verdade, não agradou nem um pouco. Porque Paulo e Barnabé, que eram os líderes da missão, eles tiveram uma briga muito forte. Porque Paulo queria expulsar João Marcos ali da equipe, e Barnabé queria dar mais uma chance para ele. Você sabe, João Marcos precisava desse tratamento, porque o próximo alvo dele, o próximo trabalho era bem maior. Então, nunca faça apenas o bem, pensando
no coitadismo da pessoa. Barnabé se separou de Paulo e nunca mais você ouve falar de Barnabé. Então, nunca queira fazer o bem sem ouvir a voz de Deus. Como assim, pastor? A pior coisa que alguém poderia fazer para o filho pródigo lá no chiqueiro era dar comida para ele. Mas muitos irmãos, por pena, o que queria fazer? Toma aqui um sanduíche, filho pródigo. Não, sai da lama. Naquele momento, era Deus tratando para que ele voltasse para a casa do Pai. Então, sentir-se bem não é fazer o bem. Nós possamos fazer o bem, que é estar alinhado com a vontade de Deus. João Marcos precisava daquela exortação, daquela disciplina, para que ele amadurecesse, para que ele crescesse. Amém, irmãos? Tanto que Paulo depois consegue a viagem com Silas e Barnabé, ele volta com João Marcos. Então João Marcos foi alguém que fracassou, que errou. Mas o nosso Deus é um Deus gracioso. Deus nunca trata na vida de alguém para humilhá-lo, como muitas igrejas pregam. Deus vai colocar uma doença em você. Deus vai tirar o seu filho se você não servir. Se você não fizer um voto de R$1.000, Deus vai bater o seu carro. Isso é do diabo, isso não é de Deus não. Deus trata alguém para colocar ele em lugares maiores. Por isso que João Marcos foi tratado por Deus para amanhã. Ele era um servo, serviu mal. Mas esse servo mau foi colocado para escrever o evangelho que falava de Jesus como servo perfeito. Olha que graça, irmãos. Mas você está frustrado, porque você já foi um ministro de louvor, já foi um líder, alguém que se envolveu na vida da igreja, já serviu ao Senhor com seus talentos, mas agora está parado, está frustrado, está com o coração fechado. Eu quero te falar, o Senhor vai restaurar o seu ministério hoje. O Senhor vai trazer de volta a paixão, o encargo pela igreja, pela vida. Você vai ter encargo hoje pelas vidas que o Senhor colocar nas suas mãos. E também lá em 2 Timóteo, o próprio Paulo, 2 Timóteo 4,11, coloca para mim. 2 Timóteo 4,11, somente Lucas está comigo. Isso que era Paulo falando no momento da sua morte. Ele ia ser morto. Aí ele fala, somente Lucas está comigo. Lucas foi quem escreveu o evangelho de Lucas. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O Marcos, que estava sendo reprovado por Paulo, depois o próprio apóstolo Paulo, é que ele já era o maior apóstolo, ele diz, traz para mim o Marcos, o João Marcos, porque ele é útil para o ministério. Hoje o Senhor fala para você, você se acha reprovado, se acha um servo inútil, mas Deus fala para você hoje, traz o fulano de tal, porque você é muito útil no ministério, é muito útil nessa igreja, é muito útil na obra de Deus. Você acha que aquele seu talento de evangelismo, de trazer gente para a igreja acabou? Acabou não, irmãos. Deus vai te usar para ganhar muita gente para Jesus. Você acha que aquela sua prosperidade que você teve alguns anos atrás e agora está passando por uma crise financeira e não consegue ajudar na vida da igreja? Deus vai te prosperar muito mais e você vai ser o maior dizimista dessa igreja em nome de Jesus. Então presta atenção, Deus vai restaurar o seu ministério hoje. Você fica de pé.